Espírita Paz, Amor e Luz, honra-se mais uma vez com as vossas presenças na nossa casa espírita. E o nosso desejo do fundo do coração é que possamos passar uma noite maravilhosa, como só tem acontecido nos últimos tempos. Inicia-se hoje uma atividade da União Regional Espírita, trabalhando a formação da família, a educação dos filhos, nessa direção. Hoje nós teremos a primeira etapa e o assunto para esse ano, que vai ser desenvolvido em 6 etapas, nós teremos até dezembro essas exposições, direcionando-se aos pais e aos evangelizandos. A temática principal é a educação. E hoje nós vamos ter, pelo nosso querido Dr. Wagner Lacerda, o trabalho tocando educação e sexualidade. Antes que nós passemos a palavra à diretora do DIGE, nós queremos dar 2 informações que nos interessam a todos. Está se desenvolvendo na Sociedade Espírita Amor e Caridade, Visconde de Garapuava, no São Paulo, os 3 primeiros domingos do mês de abril. O primeiro já foi a temática da anencefalia no viés científico, filosófico e ético-moral. 3 domingos de abril, 9h30 da manhã, com uma exposição doutrinária. Como é um seminário que foi feito aqui no Campo Doutrinário, em dezembro e janeiro do ano passado e esse ano, ele está sendo agora um giro estabelecido pelas demais sociedades da regional. E a Sociedade Espírita Amor e Caridade foi a primeira e realmente recebe o seminário. Já tivemos uma etapa, agora, domingo passado, pela Janaína Arruda. Nesse domingo, Jane Zanqueta vai observar a temática no viés filosófico. Em seguida, no outro domingo, Fernanda Paz vai trabalhar no olhar ético-moral. Para que no 4º domingo desse mês, formando o mês de abril, nós teremos lá um seminário com a doutora Ercília Zilli, que é a presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, vem de São Paulo, vai nos dar realmente a alegria imensa de tê-la entre nós. E no dia anterior ela trabalha, dia 27, no sábado, na Sociedade Espírita Caminho da Luz, uma conferência pública enfocando doenças emocionais do século XXI. Dia seguinte, então, domingo, último domingo de abril, na Sociedade Espírita Amor e Caridade, aqui na Visconde de Garapuava, no São Paulo, 8h30 da manhã, daí até as 11h30, ela vai nos brindar, nos conduzir no seminário, tratando de como construir um casamento saudável. Então nós temos aí trabalho, enfoque, agenda para o mês de abril inteiro. 9h30 da manhã, os 3 primeiros domingos na Sociedade Espírita Amor e Caridade, e 8h30 da manhã, no último domingo, o seminário para a doutora Ercília Zilli. Esperamos que estejamos todos informados e que multipliquemos essas informações. Isso posto, a nossa Luciana Picanso, que é dirigente do DIGE URI, vai nos conduzir a partir de agora. Boa noite. De nós da regional, agradecemos a presença de todos. Lembrando que esta palestra e as demais fazem parte do ciclo de palestras de educação da família do Departamento de Educação, será disponibilizado nas outras casas espíritas também. Sempre divulgado com antecedência. Então, se há pessoas de outras casas que entrem em contato com o Vaninho para receber os e-mails sobre essas palestras. Convido a todos neste momento para que nós possamos nos sintonizar e orar. Senhor Deus, Divino Criador de tudo que é belo e bom, recorremos a Ti neste momento e nos deixamos envolver por esta equipe de trabalhadores do bem, abrindo as nossas almas, nos colocando à disposição de ouvir e sentir aquilo que com muito amor foi preparado para esta noite. Nesses fluidos de amor e benevolência que o Senhor nos envolve, possamos ser intuídos, de coragem e boa vontade, para conosco e com o nosso próximo.
espiritualidade humana nos envolverá ao longo desta palestra. Abençoe, Senhor, nosso colega facilitador da noite, que nos conduzirá. Que assim seja. Para passar a palestra ao Padre, nós recorremos a uma mensagem do livro Vida e Sexo, um livro bem curtinho, com mensagens ao padrão de Emmanuel, muito simples e profundas. Nós vamos ler um trecho, que é o item 14, Vinculações. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que expressam por uma pressão recíproca na vida terrena. Do item 8, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudos e pesquisas se multiplicam no domínio da psicologia quanto à complexidade do mundo infantil, e o exame das vinculações se destaca à vista. Cada pequenino é um campo de tendências inatas, com tamanha riqueza de material para a observação do analista, que debalde se lhe penetrará os meandros da individualidade sem o apoio da reencarnação, para que se solucionem os enigmas. Baseando-se nos trabalhos biológicos de construção do ser, assente milênios numerosos, é indubitável que surpreenderemos na criança todo o equipamento dos impulsos sexuais prontos à manifestação, quando a propriedade lhe assegura mais amplo controle do campo físico. E com esses impulsos, eis que lhe despontam do espírito as inclinações para maior ou menor diversão com esse ou aquele companheiro do mundo familiar. O jogo afetivo, porém, via de regra se desenrola mais intensivamente entre ela e os pais, reconhecendo-se para logo seus laços das existências passadas estão mais fortemente entretecidos com o genitor ou genitora. Debitando-se ao impulso sexual quase todos os alicerces da evolução sobre os quais se nos levanta a formação de espírito, é compreensível que o sexo apareça nas constituições dos pequeninos em seu desenvolvimento natural. E nesse território de criações da mente infantil, ser-nos-á fácil definir a direção dos arrastamentos da criança. Se para os ascendentes paternos ou maternos, porquanto aí revelará precisamente as tendências trazidas das instâncias, outras que o passado arquivou. Com frequência, mas não sempre, as filhas propendem mais acentuadamente para a ligação com os pais, enquanto que os filhos se pronunciam por mais entranhado afeto para com as mães. Subsistirá, no entanto, qualquer estranheza nisso, quando não ignoramos que toda a estrutura psicológica em que se nos erguem os destinos foi manipulada com os ingredientes do sexo através de milhares de reencarnações? E aceitando os princípios de causa e efeito que nos lastreiam a experiência, desconheceremos acasos que os instintos sexuais nos orientam à romagem, por milênios e milênios no reino animal, edificando a razão que hoje nos coroa a inteligência? Apreciando isso, recordemos o ritual das relações poligâmicas de que somos egressos. Quanto aos erros transcorridos, entenderemos com a absoluta naturalidade os complexos da personalidade infantil. Assim sucede porque herdamos espiritualmente de nós mesmos, pelas raízes do renascimento físico, reencontrando matematicamente na posição de filhos e filhas aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental, com as quais tenhamos contas para acertar. Atentos a semelhante realidade, somos logicamente impulsionados a concluir que os vínculos da criança, de uma forma ou de outra, em qualquer distrito de progresso, em qualquer clima afetivo, solicitam providências e providências, que sintetizamos tão somente numa palavra única: educação. Muito obrigada. Boa noite a todos. Vocês leram esse hoje? Não posso usar esse mesmo, né? Eu sou esse daqui. Boa noite a todos.
irmãos, é sempre um prazer poder estar aqui nessa casa, nessa sociedade, e especialmente para dividir um pouco do que a gente estuda sobre o Espiritismo, conversar de uma forma informal, um bate-papo, porque é assim que nós aprendemos, trocamos experiências e as coisas são fixadas com maior naturalidade dentro de nós. Então eu fico muito feliz pelo convite e especialmente por iniciar essa segunda etapa desse programa do Departamento de Infância e Juventude, que tem então como objetivo abordar a educação e alguns assuntos em torno da educação. Afinal, é pela educação que a gente consegue transformar a humanidade. Mas essa transformação da humanidade só vai se realizar se transformarmos primeiramente a nós mesmos, que refletirá então cada um de nós nessa humanidade. Sejam todos bem-vindos e eu gostaria que a gente levasse essa nossa conversa como se nós estivéssemos finalizando um almoço de domingo, que nós temos tempo, tranquilidade, para ficarmos ao redor da mesa, conversando, tomando depois um cafezinho, porque é o momento em que as conversas fluem com maior, como diz minha avó, gostosura. Eu acho essa palavra uma gostosura mesmo, né? Então, se vocês tiverem dúvidas do que nós vamos comentar, do que nós vamos abordar, de como nós vamos conduzir o raciocínio, por favor, ergam as mãos, erga a mão e a gente vai trocando experiências. Senão, não tem sentido nós estarmos aqui. Se nós sairmos daqui comentando, sem compreender, sem entender esse aspecto que vamos abordar. Tudo bem? Tá bom o som aí? Parece que vai alto, baixo, tá tranquilo? Tá beleza? Esse assunto, educação e sexualidade, é um assunto que é bastante interessante, porque por mais que a gente estude sexualidade, sexo, relações sexuais, alterações do comportamento sexual, nenhuma doutrina religiosa, nenhum aspecto filosófico, científico, trabalha esse assunto da forma como o Espiritismo trabalha. E aí nós temos uma grande diferença, porque se nós compreendermos o sexo e a sexualidade da maneira como a doutrina espírita nos ensina, é uma visão espetacular, extraordinária, libertadora, eu diria. E nós vamos entender isso à medida que nós formos abordando aí o nosso assunto. Então, para a gente começar, nós vamos transitar por alguns aspectos aí, como que eu vou conduzir o raciocínio acerca desse assunto. Nós vamos compreender primeiro uma tal de energia sexual, vamos ver o que é isso. Depois a gente vai ver como ocorre a manifestação dessa energia sexual nos mundos material e no mundo espiritual. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a educação dos instintos e fecharemos então com a energia sexual e a responsabilidade. Para a gente compreender isso, eu penso sempre assim, nós temos que desaprender algumas coisas para aprender. É desaprendendo muitas vezes que nós aprendemos. Porque às vezes nós temos conceitos fixados, pensamentos, formas de compreender algumas coisas que estão enraizadas em nós e que nós não nos abrimos a novas possibilidades de entendimento, de compreensão. A gente acha que aquilo que a gente pensa está bom, está certo, é o correto, acabou. Então, Emílio Miranda, no livro chamado Nossos Filhos São Espíritos, ele tem um capítulo chamado Desaprendendo para Aprender. E eu busquei essa ideia porque a primeira noção que nós vamos ter que desaprender é a noção realmente do entendimento do sexo. Se nós buscarmos a definição de sexo nos dicionários, ou perante ao conjunto das definições anatômicas, acadêmicas, nós vamos ver que sexo corresponde ao conjunto de características ou conformação física que diferencia o homem da mulher. Então, eu sou homem ou eu sou mulher porque eu tenho uma característica morfológica que me caracteriza como homem ou mulher. E essas características estão focadas
no aspecto físico, no aspecto material, no aspecto das características físicas realmente. Então o sexo ele é compreendido, e é muito natural que seja assim, como o gênero em que eu estou temporariamente, homem, mulher, gênero masculino, gênero feminino, que é definido por esse conjunto de características. O homem é desse jeito, a mulher é desse jeito, que tem uma função. Então esse conjunto de características masculinas e femininas tem a função de reprodução. É assim que a ciência acadêmica define e caracteriza o sexo. Olha que visão limitada. Sexo como função reprodutora. Se você pegar um professor de anatomia, ele vai te dar uma aula de várias horas explicando toda a evolução até nós chegarmos a esse modelo perfeito do corpo para uma função reprodutora em relação às características sexuais. Então a visão do sexo, com esse conjunto de características, ele é a visão material, é a visão física. É assim que se exterioriza isso no corpo físico. Então essa visão, ela limita o entendimento do sexo para a reprodução, simplesmente. E aí nós entendemos então que há um foco muito grande na sensação do instinto para a reprodução. Esse instinto para a reprodução tem uma recompensa, tem um benefício, que é o prazer, e isso tudo, essa função reprodutora, esse benefício concedido para a reprodução por meio do prazer, tem um objetivo primordial, um objetivo básico, que é possibilitar que por meio da função reprodutora no mundo físico, vincule-se uma lei divina, que é a lei de reprodução, permitindo ou possibilitando a reencarnação dos espíritos. Afinal, como é que os espíritos no mundo espiritual chegam ao mundo físico, se não pela reprodução? Então, no aspecto material, é assim que se compreende esse entendimento, essa visão do sexo. Agora imagine um pouquinho, vamos apertar um pouquinho mais. Nós vivemos num mundo materialista, estamos longe de viver num mundo mais espiritualizado. A gente ainda vive num mundo em que o predomínio são as questões materialistas. Então, se nós temos o entendimento do sexo como função reprodutora, para satisfação instintiva, para satisfação dos prazeres, e pensarmos ainda que, junto disso, vivemos num mundo materialista, o sexo nada mais é do que a consequência da evolução, do aspecto material. Então aí o sexo tem objetivos claros e definidos, se eu contemplar dessa forma. É a busca pelo prazer, é a busca pela satisfação instintiva de todo esse período que eu passei atrás, as nossas experiências animais, de todas essas experiências. Eu busco simplesmente o ato sexual, tentando satisfazer esse instinto mesmo primitivo, primário que eu trago em mim, desse período em que a consciência transitava lá no reino animal, e o foco está nas gônadas, no homem, na mulher, mas focado nas gônadas, no prazer. Além disso, se eu contemplar esse aspecto desse mundo materialista, em que eu só penso em mim, em que o egoísmo prevalece quando o mundo é materialista, quando os espíritos que estão nesse mundo são materialistas, ou mais materialistas do que espiritualistas, então aí o sexo é executado e realizado sem o menor compromisso e sem o menor respeito e responsabilidade. Afinal, se eu quero buscar o prazer, se eu quero satisfazer os instintos primitivos, primários que eu trago, então não importa você, importa eu, que se dane você.
Eu vou estar com você enquanto eu estou satisfeito. Quando você não me servir mais, tchau e bênção. Ou, como se diz, a fila anda. Olha a visão materialista. Então, até agora você me serviu, mas agora você não me serve mais. Afinal, esse instinto animal que eu trago, que busca a satisfação do prazer, começa a me dizer assim: poxa, mas o seu corpo não é mais esse corpo atraente que eu queria. Então agora eu quero outra pessoa. Olha que barbaridade esse pensamento. E é o que existe em predominância no raciocínio da sociedade. É assim que a gente exercita esse sexo sem responsabilidade, sem compromisso. Tudo bem até aqui? Tranquilo isso? Dá para entender essa visão? Quando a gente contempla dessa maneira, o sexo não preocupa-se com o outro. Eu preocupo comigo. Eu preocupo simplesmente com a minha atitude egoística. E aí eu não me importo com os seus sentimentos. Afinal, se eu não consigo mais o que eu quero em você, você não me serve. É o sexo voltado para a satisfação instintiva, primitiva. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer uma pergunta. Isso tudo aqui é a manifestação sexual no mundo físico, na matéria. É a predominância da matéria. Mas a pergunta que eu faria é assim, ó. Mas e no mundo espiritual, onde não há matéria? E aí? No mundo espiritual, não há matéria. Se não há matéria, como é que o sexo existe? Ou como é que o sexo atua? Ou contempla no mundo espiritual? Alguém tem ideia? Se eu só contemplar o aspecto da satisfação do prazer, a vida não tem o menor sentido. Não tem. Porque não há responsabilidade, não há preocupação com o outro, não há interesse em saber as necessidades do outro. É a visão egoística. É por isso que a doutrina espírita foca muito no grande benefício do conhecimento espírita ir matando o pensamento materialista e modificando o ser para deixar de ser egoísta e se importar com o outro, e se importar em auxiliar o outro. Mas no mundo espiritual, nós não temos a necessidade dessa satisfação, em termos gerais. Já vamos ver. Então, como é que ocorre essa sexualidade ou a manifestação disso no mundo espiritual? É aí que a doutrina espírita é extraordinária, porque é aí que ela vai nos ensinar o que é isso. Porque esse sexo do corpo físico é apenas uma parcelinha do que é uma energia sexual, que é o espírito imortal que detém. A energia sexual é do espírito, que ao reencarnar vai moldar um corpo de acordo com as suas necessidades evolutivas, com características morfológicas masculinas, femininas, de acordo com o que ele precisa para o seu progresso, para o seu aprendizado, baseado numa lei de causa e efeito. Na lei de causa e efeito. Tudo que eu fiz, tudo que eu agi, tudo que eu fui, vão fazer com que no final da balança eu tenha que moldar este corpo com essas características, com essas tendências, para que eu possa então progredir, melhorar. Mas a doutrina espírita nos ensina então algo interessante para a gente começar a refletir o sexo além desse aspecto físico, material. E eu descobri isso depois de muito tempo, que está lá no Livro dos Espíritos, questão 200, 201 e 202. Afinal, são só 3 questões sobre isso, sobre sexo, que Allan Kardec faz aos Espíritos, e que são respondidas de uma profundidade que a gente só entende as entrelinhas, a resposta, depois de muito estudo.
Então eu comecei a compreender isso quando eu li um livro chamado Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, pela Psicografia Medieval. E nesse livro tem uma frase que Joana de Ângeles coloca lá no primeiro capítulo. E ela diz assim: Jesus representa o perfeito equilíbrio entre o ânimos e a ânima. Ponto, e começa outro assunto. E aí eu falei: ô louco, peraí, cadê a explicação? E depois eu fui entender que Joana de Ângeles é assim mesmo. A explicação vai atrás, vai buscar. A palavra difícil vai atrás do dicionário. Afinal, é o estímulo para o teu aprimoramento, para o teu aprendizado. Sai dessa inércia, sai dessa situação igual que você está, sai desse comodismo. Vai atrás da informação. Seja autônomo na busca do conhecimento. E aí eu pensei assim: não, essa frase é muito profunda, eu tenho que estudar isso, eu tenho que entender o que é isso. E aí eu fui começar a estudar isso. Jesus representa o perfeito equilíbrio entre o ânimos e a ânima. E o primeiro entendimento, a primeira descoberta que eu fiz, na minha ignorância, é que Joana de Ângeles não cria nenhum termo novo. Ânimos e ânima não é ela quem cria. São termos da psicologia analítica, proposta por Carl Gustav Jung. E aí eu comecei a entender um pouquinho melhor. E olha só que espetacular, para quem não conhece esse psicanalista, Sigmund Freud. Essa foto é de 1909, Sigmund Freud, pai da psicanálise. No meio, William Hack, um dos maiores psicoterapeutas americanos, norte-americanos. E à esquerda de Sigmund Freud, à direita de vocês, Carl Gustav Jung, um jovem estudioso, discípulo de Freud, que no momento dos estudos começa a pensar diferente do mestre. E como eu sou professor, eu sempre digo aos meus alunos: o meu maior prazer é quando o meu aluno me supera, é quando o discípulo supera o mestre. Aí a função da educação foi contemplada. Você criou autonomia para o ser, tanto que ele estudou e é melhor que você. Porque você já pensou, se o aluno estuda só um pouco do que você ensina, daí aquilo que ele sabe que é menos do que você sabe, ele vai transmitir para as próximas gerações, que vão aprender menos do que ele sabe, que vão ser transmitidas às próximas gerações, que vão aprender menos ainda, ou seja, uma curva descendente. Não é assim que funciona. Então o discípulo tem que surpreender, tem que aprender e saber mais, e o professor tem essa função. Mas Freud, no momento do entendimento da psicanálise, é confrontado por Jung, e aí ocorre uma divisão. Jung diz assim: bom, eu penso um pouco diferente, eu interpreto a psique humana de uma forma diferente, então eu vou criar uma nova vertente, que não é certa, não é errada, é uma possibilidade que o tempo dirá quem está com a razão, quem não está com a razão. E aí Carl Gustav Jung então trabalha isso, e trabalha essas questões do ânimos e da ânima. E ele diz assim, que o ânimos são todas as características que nós adquirimos no aspecto da masculinidade, mas que eu, enquanto homem, tenho inconscientemente como um símbolo características femininas dentro de mim, que é a ânima. E vice-versa, a mulher da mesma forma tem dentro de si características masculinas. Gente, você imagina o que é afirmar isso em 1909? A sociedade fica louca. Você é um doido, o que você está falando? Ninguém entendia isso muito bem. Por isso é conhecido como o pai da psicologia analítica, depois de ser melhor compreendido, quando a ciência entende melhor o que ele queria dizer. Então, Jung trabalha ânimos e ânima, mas Joana de Ângeles aprofunda isso na visão espírita, abordando a reencarnação, que Jung não aborda, não trabalha. E Joana de Ângeles diz assim, no mesmo livro, Amor Imbatível Amor: o espírito imortal conquista em cada experiência existencial, prestem bem atenção nisso, o espírito imortal conquista em cada experiência existencial, em cada reencarnação,
maior compreensão acerca de Deus, da vida e de suas leis. Na área do sexo não é diferente, porque essa compreensão sobre Deus, sobre a vida, sobre as leis se dá em todos os aspectos, porque nós teremos que ser espíritos perfeitos, o mais perfeito que é possível ser. E o espírito mais perfeito, o espírito que atinge a esfera crística, ele tem plena consciência de todas as leis divinas. Ele tem contato direto com o psiquismo divino, compreende Deus em essência. Nós chegaremos lá, mas para isso a gente vai utilizando as experiências físicas sucessivas e angariando bagagens culturais e morais, digamos assim, na nossa mala. Na área do sexo não é diferente. Conquistando a cada personalidade, em cada existência como homem ou como mulher, conquistando a cada personalidade masculina ou feminina, as características que o conduzirão à plenitude sexual, ou seja, e aí ela explicou, a perfeita sintonia entre a polaridade masculina e feminina que existe dentro de nós, tornando-se um ser integral. Depois ela faz outro livro com esse título, transpessoal. Olha que interessante, porque aí eu já não sou mais só a personalidade, eu já transpus isso, é um ser transpessoal. Então a existência e as sucessivas existências vão nos dar bagagens para a gente ir desenvolvendo essas potencialidades masculinas e femininas que nós temos, todos nós, intimamente, no nosso inconsciente. E aí Allan Kardec então faz uma pergunta lá no Livro dos Espíritos: tem sexo os espíritos? Mas se nós entendermos o contexto da época de Allan Kardec, quando ele pergunta assim, tem sexo os espíritos, ele se refere ao quê? A visão inicial que eu abordei, a visão materialista, a visão da ciência material. Tem sexo físico, tem características morfológicas, tem genitálias, esse é o entendimento. Tanto que olha a resposta dos espíritos: não como o entendeis, porque eles já captaram o psiquismo da pergunta de Allan Kardec. Vocês entendem o sexo dessa forma não. Não é desta maneira, não é como entendeis o sexo. Pois que os sexos, olha lá como eles entendem a pergunta, o que Kardec queria dizer. Pois que os sexos dependem da organização, dependem da matéria, depende se você está temporariamente como homem ou como mulher, nesse mundo físico. Então, não como entendeis, pois essa característica que você quer saber depende da organização, depende do mundo físico. Aqui no mundo espiritual, onde não há matéria, há entre eles outra coisa: amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E aí a gente começa a entender que a energia sexual é muito mais do que simplesmente aquele sexo material, da necessidade da reprodução, da satisfação dos instintos, simplesmente a busca pelo prazer. Tem que haver outra coisa. E aí Allan Kardec continua aprofundando, questão 201. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E a gente nem precisaria dar resposta. Pela explicação de Joana de Ângeles, se nós temos que durante as sucessivas existências desenvolver o masculino e o feminino que há dentro de nós, o ânimos e o ânima que há dentro de nós, para sermos plenos, como é que eu vou saber o que as mulheres sabem se eu não for mulher? Como é que as mulheres vão saber o que os homens sabem se elas não forem homens? Por isso, olha a resposta dos espíritos: dê certo, dê certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres, mas a gente pode ler as entrelinhas. Afinal, estes espíritos no caminhar para a perfeição
precisam adquirir todas as características masculinas e femininas para tornar-se um espírito integral, transpessoal. Está ali, está contido na entrelinha. E aí Allan Kardec então capta isso. Espírito evoluído que era, lê a entrelinha da resposta e faz uma nota, coloca um comentário. E aí ele diz assim no comentário dele, ó, nota a questão 202. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não tem sexo. Porque o sexo físico é o espírito que molda isso. No mundo espiritual não há. O que há é a energia sexual que a gente vai abordar. Então ele vai moldar o corpo de acordo com a sua necessidade de aprendizado, de progresso. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, não tem sexo. Eles moldam o corpo como eles querem, de acordo com a necessidade evolutiva. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, olha a entrelinha ali para a gente entender, ele tem que progredir em todos os aspectos da masculinidade e da feminilidade. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens, e é a mais pura verdade. Por mais que nós, homens, amemos os nossos filhos, é diferente. Porque quem acorda de madrugada, quem fica do lado do filho, cuidando da pele até baixar, não é o homem, é a mulher. É diferente o sentimento. Mas essa experiência eu só vou saber quando eu transitar pela polaridade feminina, quando eu for mãe. Assim como as mulheres só vão compreender alguns aspectos dos homens quando transitarem por essa polaridade. Pessoal, e essas conquistas ficam em nós, são conquistas adquiridas do ser. Há exemplos claríssimos que são trabalhados nas palestras espíritas pelo Divaldo Pereira Franco mesmo, em que ele dá um exemplo lindo de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, uma mulher, morfologia feminina, mas com as características masculinas bastante afloradas. Aquela determinação que traduz a polaridade masculina, aquele discernimento, aquela certeza da resolução, tanto que foi considerada como a dama do inferno. Uma postura masculina, eminentemente. Não existem aquelas mulheres que são largadas, abandonadas pelos maridos e criam 1, 2, 3, 4, 10 filhos sozinhas. Trabalham, resolvem as coisas, determinam as regras. Polaridade masculina conquistada em outras existências, porque isso fica no ser. Da mesma forma como há homens, característica morfológica masculina, que você olha e diz assim, mas a polaridade feminina está presente. A docilidade, a compreensão do outro, o sentimento de compreender o outro só pelo olhar, que são características eminentemente femininas, sem nenhum compromisso com a sexualidade. São homens e são mulheres, sem problema nenhum, porque são experiências adquiridas. O próprio Divaldo Franco trabalha o exemplo de Frédéric Chopin, na polaridade masculina, morfologicamente, mas a feminilidade extremamente aflorada, avançada. E a esposa dele, o contrário. Era ela que resolvia tudo, que decidia tudo, que organizava, que mandava, que fazia acontecer. São conquistas e características do ser. Tudo bem até aqui? Não há uma doutrina religiosa que explique dessa forma o entendimento da manifestação sexual. Porque nós estamos começando a unir religião com ciência, porque Jung fala tudo isso. O problema é que Jung para na existência única, na unicidade da existência. Então, para ele, se você é homem, inconscientemente você tem os símbolos da ânima, femininos, que vão ser explorados ou exteriorizados em algum momento da vida.
Mas a visão da reencarnação nos dá o entendimento que nós já vamos abordar dos transtornos, dos problemas. E aí a visão é diferente, é mais completa. Vamos adiante. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? O Vanim está a postos para responder. Jorge Sen. Jorge Sen. É verdade. Deixa eu ver. Jesus, então vamos voltar lá para o que a Amélia Joana de Ângeles nos disse. Jesus representa o perfeito equilíbrio entre o ânimos e o ânima. Claro, ele é um espírito crístico puro, ele já galgou todas as experiências que nós estamos no caminhar. Então ele tem em perfeito equilíbrio as duas polaridades. Tanto que quando ele é apreendido pelo soldado romano e levado até Pôncio Pilatos e fica lá aguardando julgamento, o soldado começa a zombar de Jesus. E tem um soldado mais ousado que dá uma bofetada no rosto de Jesus. Jesus vira-se para o soldado e diz para ele: soldado, por que me bates? Ó a polaridade masculina, a decisão, a resolutividade, o enfrentamento. Por que me bates? Se disse algo que está errado, dize-me onde errei, que consertarei. Mas se não disse nada errado, por que me bates? É a polaridade masculina. Por outro lado, quando ele contempla a mulher adúltera e se condói, se coloca no lugar dela, sente o que ela estava sentindo no momento e a envolve em carinho e amor, é a polaridade feminina. É a característica da personalidade que transitou nas sucessivas experiências enquanto mulher. E guarda isso. É o perfeito equilíbrio entre as duas polaridades. Essa passagem evangélica, ela é tão linda, Jesus e a mulher adúltera, que a Amélia Rodrigues é tão sensível, a polaridade feminina de Amélia é tão desenvolvida, que ela não gosta nem desse termo, mulher adúltera. Ela fala mulher equivocada. E eu acho tão bonito isso. E a gente pode trabalhar esse aspecto evangélico sobre tantos assuntos. No campo da sexualidade, eu queria abordar duas passagens importantes. Porque quando ela está lá no meio da multidão que estava na praça, prontinha a apedrejar, quando Jesus se aproxima, tem um carinha ali que estava na multidão que diz para Jesus: ela foi pega em adultério, e o que devemos fazer com ela? Faz a pergunta para Jesus, mas a pergunta era uma armadilha, porque se Jesus dissesse assim: vamos apedrejá-la, afinal que manda a lei, porque a lei mosaica dizia para apedrejar, mas a lei mosaica não dizia para apedrejar a mulher, dizia para apedrejar a mulher e o homem, porque a mulher é adúltera, mas e cadê o homem na história? Só existe adúltera se houve alguém que também adulterou. Mas a cultura machista, afinal Deus é masculino, afinal Eva foi criada de Adão, que é masculino, afinal os filhos são Caim e Abel, são masculinos. Olha as metáforas, os símbolos da religião machista hebraica. As mulheres não têm peso na religião hebraica. Então você acha que a lei mosaica ia contrariamente a isso? Então ele pergunta a Jesus: o que fazer com ela? A lei manda apedrejá-la. Olha a pergunta que o cara faz, porque ele é conveniente. Afinal era ele que estava com ela, era ele que fazia a pergunta a Jesus, que era o adúltero. E Jesus então pega um graveto, alguns dizem que não, que ele escreve no dedo mesmo, abaixa-se e começa a fazer alguns desenhos na areia. E aí eu fico pensando, você já viu como o povo é curioso? Na época de Jesus não era diferente. Você já viu se dá um acidente em algum lugar, como junta gente ao redor, que às vezes os paramédicos, os médicos, os ciáticos não conseguem nem chegar no lugar de tanta gente que tem ali, que não ajuda em nada, só atrapalha?
mas são os curiosos de plantão. Vamos saber o que está acontecendo. Jesus começou a desenhar algumas coisas na areia, e aí aquela multidão começou a chegar perto. Vamos ver o que ele está escrevendo. E à medida que cada um chegava perto de Jesus e via o que ele escrevia, lia o que ele era em sua deficiência: ladrão, hipócrita. E quando aquele que fez a pergunta chegou perto, ele leu: adúltero. Olha o psiquismo divino captando exatamente o que ele era. Afinal, Jesus, no nível de perfeição que atingiu, vislumbra não o corpo físico, mas o perispírito. Vislumbra o perispírito. Não tem como esconder o que eu sou. Não tem. Meu perispírito mostra o que eu sou. Eu vivo o que eu sou, está no perispírito. Então Jesus contemplava isso. E quando ele vai falando que cada um é, ou escrevendo e cada um reconhecendo as deficiências, eles vão meio pesando a consciência, e a pedrinha começa a ser abaixada. E aí a polaridade masculina de Jesus faz a pergunta: aquele dentre vós que também estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Olha o enfrentamento, a decisão, a resolutividade, que são características adquiridas na polaridade masculina. E aí o que acontece com o povo? Vai saindo, vão indo embora. Afinal, a consciência pesa. Não fica ninguém. E aí olha a polaridade feminina. Jesus volta-se para a mulher caída, compreende as razões pelas quais ela agiu como agiu, vê nela um irmão fragilizado, um irmão doente, que não entende ainda a vida em sua plenitude, por isso comete alguns equívocos, transgride a lei, mas vê no irmão a potencialidade de vir a ser alguém melhor e dá a chance. Mulher, onde estão aqueles que te condenam? Foram-se todos, Senhor, foram-se todos. Se ninguém te condena, eu também não te condeno. Levanta-te, vai embora, vai em paz, tranquiliza-te, mas não tornes a pecar. E aí ele dá um ensinamento também de causa e efeito, não adianta. Não tornes a pecar. O que você fez de equívoco, a vida vai criar os mecanismos para você reparar isso. Fique tranquilo, não tem como transgredir a lei e passar em tudo. A consciência pesa e a vida oportuniza os mecanismos de reparação. Mas não tornes a pecar, senão fica pior, porque o processo fica mais lento. Já pensou se eu quito uma dívida, mas eu contraio outra? Eu nunca quito nada, eu estou sempre devendo. Eu pago um pouco aqui do dinheiro que eu devo ao banco, mas eu contraio um outro empréstimo, e aí é juros sobre juros, eu não consigo mais me livrar daquilo. Então eu retardo meu progresso. O ideal é a gente ir quitando as encrencas do ontem sem conquistar novas encrencas, né? Aí o progresso é mais rápido. Quando o espírito tem esse entendimento, o progresso dele é bem mais rápido. Em algumas existências ele avança o que ele avançaria em muitas existências para aqueles que ainda não compreenderam esse mecanismo. Então esse é o objetivo, é a integração da personalidade masculina e feminina no ser. Afinal, o que os espíritos possuem no mundo espiritual é exatamente essa energia, essa exteriorização dessas características masculinas e femininas. É por isso que alguns espíritos psicografam como mulheres. Tem mais identificação com a polaridade feminina, enquanto outros identificam-se como homens. Tem mais identificação com a polaridade masculina, mas há neles as duas coisas. Tudo bem? Bom, e aí o que é essa tal, então, da energia criadora? Já que no número 1 a gente abordou o sexo material, e a gente viu que não pode ser assim, que há algo além. Então, o que é essa energia sexual ou criadora? Nesse mesmo livro, Vida e Sexo, Emmanuel nos ensina, então, nos explica o que é isso. O que é o sexo nos espíritos? Que não é o sexo físico. Os espíritos têm sexo? Não como o compreendeis. Há entre eles amor e simpatia. Então Emmanuel diz assim:
A energia sexual do espírito inunda o ser com forças criativas, Essa força sexual, essa energia sexual criativa, criadora, é tão forte que no mundo físico ela cria outro ser. Ela cria um neném, ela cria um filho, uma filha. Ela possibilita a criação de outro ser. Mas toda vez que você for criar alguma coisa, você está usando energia sexual. Quando a mãe em casa prepara o almoço, ela usa energia sexual, porque ela está criando algo. Quando o professor prepara uma aula para os seus alunos, criando aquilo, ele está usando energia sexual. Quando Jesus está manipulando o fluido para criar os mecanismos das leis gravitacionais, é energia sexual que é empregada. Olha como é diferente o entendimento. Então o sexo é uma manifestação pequena dessa energia criadora, que só serve para o mundo físico, enquanto eu estou lá, para aprender, para experienciar naquela morfologia. Mas no mundo espiritual, uso isso. Eu não uso o sexo, eu uso a energia criadora. E essa energia sexual do espírito inunda o ser com forças criativas, as quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação, o tempo do lar, as bênçãos da família. Afinal, essa energia criadora exteriorizada no mundo físico contempla a reencarnação. Vem um filhinho, vem a filhinha, vem outro filhinho, vem só um filhinho, vem um filhinho, mas cria-se a família, o lar, a casa, onde eu aprimoro os meus sentimentos. Mas não é só isso. Também o cuidado ao outro, o estímulo à caridade, às artes, isso é energia sexual. Quando você está fazendo algo no sentido de prover, criar, melhorar, é energia sexual. Quando você assiste um espetáculo de dança, um teatro, um concerto, tudo aquilo é energia sexual. E essa energia, dizem os espíritos, é impressionante, é forte, mexe conosco. Por isso nós nos sentimos tão sensibilizados frente aos espetáculos artísticos, porque é energia sexual criativa. O sexo está a serviço da vida, e não o contrário, e da felicidade, e não o contrário. Porque o sexo é uma pequena manifestação dessa energia criadora. E não é o contrário, não é o sexo que deve nortear toda a sua vida. Isso é matéria, instinto animal. Isso a gente fazia quando a gente estava lá com os animais. Que o sexo tem a exclusividade da função reprodutora. Nós somos espíritos imortais. Nosso psiquismo já despertou, pessoal. Nós já temos consciência de quem somos. Nós já guardamos a individualidade de nós mesmos e as conquistas de cada existência. Então o sexo está a serviço da vida e da felicidade, e não o contrário. E aí Emmanuel nos dá a regra básica para usar e abusar da energia criadora sexual. Responsabilidade, domínio sobre os instintos e respeito ao semelhante. Tais são as regras. Sabendo-se que, e aí ele dá a explicação, tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, os mecanismos da justiça divina também nos darão. Não tenha dúvida disso, é lei de causa e efeito. O que fizeres, o que semeares, terás que colher. Em oportunidades amorosas de reajustarmos com a nossa consciência e alcançarmos a paz. Olha que visão extraordinária. Então, se eu educo o meu filho, pequenininho, adolescente, que está começando a manifestar esses impulsos, essas características sexuais, que o outro, que a outra já começa a ser visto como impulso sexual, se eu consigo ensinar a esse jovem que o sexo é muito mais do que simplesmente o ato sexual, que é essa energia criadora, que ele pode usar com responsabilidade, com respeito, olha que oportunidade espetacular esse jovem tem de manipular essa energia.
Afinal, eu começo a me relacionar contigo, mas eu te respeito. E aí, se eu estou com um compromisso contigo, eu tenho a responsabilidade contigo. E se eu te lesionar, te abandonar, dar um pé na bunda, não quero mais saber, eu me comprometo. E aí a vida vai criar os mecanismos para eu me reajustar com a minha consciência. É diferente. É como se a gente podasse a traição. Afinal, se a gente compreende a vida e o sexo sobre esse aspecto, não há razão para atrair ninguém. Porque eu vou usar essa energia com responsabilidade. O que não significa estar com uma pessoa sem amá-la, sem gostá-la. Não há o menor problema em um adolescente relacionar-se com uma pessoa, depois ele não deu certo, não gosta mais, ele relaciona-se com outra, depois não deu certo, ele namora outra, ele está conhecendo, ele está na fase de experienciação, de entender o outro que ele quer, com quem ele se identifica, quem ele busca, desde que ele esteja com uma pessoa e mais ninguém. E se eu quero outra, porque essa não contempla o que eu espero, então com responsabilidade eu encerro isso primeiro, antes de começar uma nova experiência. Essa é a visão espírita, do respeito, do amor ao semelhante. Afinal, eu vou fazer com o outro o que eu queria que fizesse a mim. Porque se eu estou com alguém que não me ama, eu gostaria que essa pessoa me dissesse, para que ela possa ser feliz com outra pessoa. Olha que visão libertadora. Esse é o entendimento espírita. Mas a responsabilidade vai aumentando. Se eu gosto de você, acho que agora a gente tem a ver, então aí nós podemos dar um passo a mais nessa responsabilidade. A gente pode estreitar os laços, a gente vai para o caminho mais sério do noivado, vai para o caminho mais sério ainda do casamento. E essa é a visão espírita. Tudo bem? Emmanuel continua. Agora, se você não pensa assim e usa essa energia a seu bel prazer, agora eu não quero mais nada com você, tchau, bênção. Então, olha lá. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças. A gente se liga perispiritualmente ao outro. E se eu interromper isso sem responsabilidade, eu lesiono o outro. Eu deixo ele bando das pernas, ou ela bando das pernas. Porque eu interrompo esse circuito de forças, pelo qual nós nos alimentamos de forma simultânea, na qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais, em regime de reciprocidade. É essa energia que a gente não vê, mas que o espírito do mundo espiritual que está vinculado a nós começa a perceber e fala assim, não é a minha chance de voltar. Porque eles começam a se atrair. Essa energia é tão evidente, tão extensa, que no mundo espiritual o espírito é agora, é a chance, é no que eu vou. E aí pense, se o adolescente usa isso de forma irresponsável, gente, o que mais tem é espírito querendo vir para a Terra. Afinal, a vaga está escassa. E se o meu filho se relaciona com alguém de forma irresponsável, o ato sexual acontece sem cuidado. E o espírito, às vezes, que estava vinculado àquele ser, mas que não precisava vir naquela hora que vai atrapalhar toda a vida, ele aproveita a oportunidade. E vem. Afinal, quando que vai ter outro trem para lá? Se eu perder o trem das 11, só amanhã de manhã, né? Então, esse é o circuito de energias. E quando um dos parceiros foge a esse compromisso assumido, sem razão justa, e aí é na chave do entendimento espírita, eu não preciso ficar com quem eu não ame. Não há razão para isso. Se o casal não se ama mais, todos os esforços devem ser feitos no sentido de estabelecer aquele casamento. Vamos conversar, vamos nos entender. Onde eu posso tolerar, onde eu posso desenvolver virtudes, onde você pode desenvolver para que a gente aprenda e cresça juntos. Mas às vezes as situações ficam insuportáveis. Mesmo com conversa, com diálogo, não dá mais certo. E o Espiritismo não diz que isso deve ser
eterno para sempre, porque Deus uniu e ninguém pode separar. Não é esse o sentido. Mas nós conversamos. Se eu lesionar sem razão justa, aí eu leso o outro. Leso o outro na sustentação desse equilíbrio motivo, seja qual for o campo de circunstância que esse compromisso venha a ser efetuado. Agora, se há uma razão justa, não vemos problemas nisso, porque é a oportunidade que nós tivemos para nos conhecermos, mas não dá mais certo, vamos trilhar o caminho, cada um vai ser feliz. A Marília Marcon tem uma palestra tão bonita sobre o divórcio, e ela diz assim, que às vezes os casais se divorciam e um fica com tanto ódio do outro que não quer que ninguém se aproxime dele, ou ele não quer que ninguém se aproxime dela, e manipula os filhos contra um, contra outro. Olha a visão medíocre do espírito ainda com um progresso lento no aspecto moral. Porque se não deu certo, todos os esforços devem ser direcionados para que o casamento dê certo, para que eu aprenda e desenvolva virtudes. Mas se não der, com razões justas, não há problema nisso. Vamos ser felizes com outras pessoas, com outra pessoa. Essa é a visão. Se a gente quiser entender um pouquinho mais isso, tem um livro de José Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, que fala educação e vivências. Educação e vivências. Ele diz, tem um capítulo lindo sobre o divórcio, que trabalha exatamente nisso. Vamos adiante. Então, esse uso da energia sexual tem que ser direcionada para o filho, para o adolescente, para quem for, no sentido da educação. Compreenda que você é um espírito mortal, que está aqui provisoriamente para progredir, e que o sexo é uma energia que tem que ser usada com responsabilidade, com respeito a si mesmo, com respeito ao próximo. Muitas vezes as mulheres ou os homens desrespeitam-se para satisfazer as necessidades instintivas do parceiro. Esse respeito a si mesmo é importante. E o respeito ao próximo, no sentido de vou fazer para você o que eu queria que fizesse comigo, em todos os aspectos da vida, inclusive o aspecto voltado, ligado ao sexo. Mas, olha o que Emmanuel nos disse, quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio. E aí a gente vai ter que arcar com essa responsabilidade. Então, nós estamos aqui para progredir, não estamos? E a vida nos dá oportunidades para que esse progresso aconteça em todos os campos da nossa vida. Na área intelectual eu tenho uma série de oportunidades. Na área afetiva, emocional, sexual, na área das relações sociais, no emprego, enfim. Com o sexo não é diferente. A lei de causa e efeito vai vigorar. E aí nós vamos ter oportunidades de reajustarmos a nossa consciência com o que a gente transgrediu, com o que a gente fez. Se uma pessoa vem doente desde sempre, vem com um câncer, vem com uma leucemia que se manifesta aos 5 anos de idade, o que essa criança fez? Nós sabemos muito bem que a resposta está no ontem. São as provas e as expiações que o Espírito tem como bênçãos divinas para reajustar a consciência com a lei. Se nós estamos pobres ou estamos ricos, são oportunidades para nos reajustarmos com a lei. Não é assim que o Espiritismo vislumbra as dificuldades, os problemas existenciais? No sexo é da mesma forma. Então, a lei de causa e efeito atuando traz para nós algumas provas e expiações, sem nenhum problema nenhum. Assim como eu tenho provas e expiações na área da cognição, da inteligência, eu tenho provas e expiações na área sexual. E aí o Espiritismo nos dá essa visão fantástica do homossexualismo, do bissexualismo, do transexualismo, dos abandonos afetivos,
da frigidez. E olha a visão de um espírito lúcido como Joana de Ângeles, que entende que isso nada mais é do que oportunidades para o espírito aprimorar, para crescer, é provas e expiações. Assim como é perder o emprego em tal período, ter uma doença em tal período. Nenhuma restrição a essas manifestações, nenhuma. Não há por que ter o menor preconceito. São mais uma das provas e expiações dentre tantas que a Terra comporta para o aprimoramento dos seres. Nenhuma restrição a essas manifestações. Olha a visão do Espírito. Perfeitamente naturais no decorrer do desenvolvimento e conquista evolutiva. Estamos no caminhar. Não tem pessoas que vêm com síndrome de Down? Tem pessoas que vêm com a polaridade morfológica, psicológica invertida. São provas e expiações. Nenhum julgamento, nenhum preconceito, apenas o entendimento de que são oportunidades divinas para o progresso. Mas, olha como é diferente. Se enquanto espírito eu compreendo o sexo como essa energia, agora sim, mesmo transitando na homossexualidade, no bissexualismo, na transexualidade, essa energia será usada de forma responsável, de forma a respeitar a mim mesmo e ao próximo. Acabou essa regra. Faça o outro, gostaria que fizesse a você. Essa é a regra. Então são perfeitamente naturais no decorrer do desenvolvimento e conquista evolutiva, passando pelas várias expressões da forma orgânica no sexo, seguindo-se o impositivo da lei de causa e efeito no processo de formação de um ser ideal, harmônico, saudável e perfeito. O ser não é, ele está. O ser não é Down, ele está temporariamente nessa característica. Ele não é, ele está temporariamente transitando pela experiência baseada na lei de causa e efeito. E olha que visão libertadora, porque combate o preconceito. Afinal, os maiores preconceituosos, pasmem, são os próprios cristãos, os que estão vinculados às denominações religiosas que deveriam transitar na caridade, na compreensão, no respeito ao próximo. Mas isso é uma encrenca deles. É eles que vão marcar com a consciência deles a lei de causa e efeito. Não sejamos nós os que transgredimos a lei, porque eu quero resolver minha vida, quero melhorar e permitir que quantos mais melhorem comigo, vão embora. Então não tem por que a gente ficar se encrencando mais. Diga para mim. Faz terminando e amanhã tu volta daquele jeito. Lei de causa e efeito. O que faz da outra, vai ter que colher. E aí Joana de Ângeles trabalha muito bem. Na literatura espírita, nós temos alguns exemplos assim, didáticos daquele homem machista, daquele homem que acha que a mulher não pode fazer nada, afinal a mulher é sua propriedade, é ele que manda, então a mulher tem que fazer o que ele quer. E aí ele retorna com uma oportunidade de experienciar essa polaridade feminina, colocar-se no lugar. Mas na lei distributiva de causa e efeito, talvez ele retorne à polaridade feminina lá no Talibã. E aí ele vai ter que ver como é ser mulher no lugar que é discriminado, exatamente como fez. A lei de causa e efeito é extraordinária, né? A justiça divina atuando nos mecanismos conscienciais para o reajuste necessário. Então, para nós encerrarmos, essa é a regra. Não julgue nunca, não julgue em nenhuma área, nem no sexo. Não julgue os supostos desajustamentos ou falhas reconhecidas do sexo, e sim respeite as manifestações sexuais do próximo. Olha a visão do Espírito lúcido, que entende que estamos no caminhar, estamos no progresso. Ele está assim, está, não é assim. Tanto quanto você pede respeito para aquelas que caracterizam a existência, considerando que a comunhão sexual é sempre assunto íntimo entre duas pessoas,
E vendo duas pessoas unidas, você nunca pode afirmar com certeza o que fazem. Olha só que tapa na cara. E se a denúncia quanto à vida sexual de alguém é formulado por parceiro ou parceira desse alguém, é possível que o denunciante seja mais culpado quanto aos erros havidos, de vez que, para saber tanto sobre a pessoa apontada no escárnio público, terá compartilhado das mesmas experiências. Olha só que tapa para a gente ficar julgando. Mas a gente já sabe isso, Jesus já ensinou tudo isso. Porque tem que julgar ninguém. Cadê os teus condenadores? Foram todos, Senhor. Não levanta, vai em paz, ninguém te condena. Também eu não te condeno. Responsabilidade, amor e respeito a si próprio e ao semelhante. Essa é a regra para a utilização dessa energia sexual. Ante o sexo, reconheça a oportunidade divina para a exteriorização de uma energia constitutiva do espírito, que deve ser empregada com responsabilidade, com amor, respeito a si próprio e ao próximo. Se coloque no lugar do outro e faça a pergunta: o que eu gostaria que fizessem para mim se eu estivesse nessa situação? Muito obrigado a todos. Iniciamos com expectativa realmente realizada. Esta tarefa, esse projeto, seguir-se-á no dia 16 de maio, é isso? Abordagem, educação, e apenas colocamos no subtítulo aí a reveria do mal, e autoeducação. Ele vai trabalhar educar-se para educar. Né? Então, 16 de maio, a segunda etapa do nosso DIGE 2013. Muito interessante. Nós, nesta noite, já fomos agraciados pelos benfeitores espirituais. Ao sair, temos lá a água fluidificada, se alguém quiser servir-se. Agradecemos imensamente a presença de todos e esperamos vê-los em breve. Uma boa noite, muito obrigado.